Olá, muito boa tarde, amigos e amigas do canal Dica de hoje. Quem está falando aqui é Daniel Nigri e vamos fazer hoje mais um vídeo. Vocês já devem ter visto no slide inicial que o nome do vídeo é igual ao primeiro vídeo do dia 30 de setembro, mas hoje nós colocamos aqui a parte 2. Aconteceram tantas coisas nesses primeiros 15 dias que nós achamos muito importante que todos os investidores, todo mundo que está acompanhando a gente, até os amigos mesmo, fiquemos na mesma página. Então, vamos dar uma olhada o que mudou na Bolsa nesses 15 dias. Bom, vamos pegar emprestado aqui um gráfico, tá? Que é um gráfico normal que a maioria dos traders usam, no caso. Não é o nosso foco aqui, investir no curto prazo, mas olha só o que aconteceu com a Bolsa. Aqui era o dia 30 de setembro, quando a gente começou quando a gente começou a falar, quando a gente começou a mandar os vídeos, e de lá para cá a Bolsa subiu daqui até aqui e fez uma recuperaçãozinha até aqui. Hoje de manhã já abriu até aqui embaixo, mas já voltou para cá, tá? Esse ponto aqui embaixo é um ponto importante, porque ele pega esse suporte aqui. Tá? Você está vendo aqui, né? Aqui tem um topo, aí caiu só até aqui, não caiu até aqui. Então, sempre que tem essa formação, é que a bolsa está em tendência de alta. Mas o que aconteceu para isso vir tão rápido? Porque surpreendeu até mesmo a mim positivamente. Quando eu comecei a falar com vocês, eu falei que o nosso horizonte era muito de longo prazo, né? A gente pensava em 3, 4, 5 anos e o resultado ele veio até mais rápido do que eu imaginava. Eu não esperava que viesse nada antes até do segundo turno das eleições. Então, o que acontece? No primeiro vídeo da gente, eu coloquei esse mesmo slide, botei tudo que o Brasil perdeu nos últimos anos com a política econômica que era completamente heterodoxa. Então, essa política causou aumento do desemprego, retração do PIB, esse cenário de estagnação do PIB com inflação, aumento das taxas de juros, tudo que a gente já viu, tá? E que culminou com a perda do grau de investimento. Então, vamos analisar agora um por um desses itens e o que alterou só nesses últimos dias. A perda do superávit primário. Quais são as soluções para a perda do superávit primário? Para voltar a gerar superávit primário. O que é o superávit primário? É o Brasil começar a gastar menos do que ele arrecada para que sobre dinheiro para que pague juros da dívida. As soluções: 1. Aumentar a arrecadação e 2. Reduzir despesas. É o básico isso. Até na nossa contabilidade, se a gente quer gastar menos do que arrecada, a primeira coisa que a gente tem que fazer, ou aumenta o que a gente ganha, ou a gente reduz o que a gente gasta, normal. Aumentar a arrecadação, ela vem ou do aumento do PIB ou do aumento de imposto. O aumento de imposto não pode ser negociado porque a nossa carga tributária já é uma das maiores do mundo. Então, aqui como solução, a única existente é aumento do PIB. Isso aqui ainda não ocorreu. Isso aqui ainda é um gatilho que vai acontecer mais para frente. Reduzir despesas. A redução de despesas também ainda não aconteceu, mas eu sempre falo para vocês que o mercado ele trabalha com perspectivas. O que são perspectivas? Quando o mercado enxerga que no futuro vai haver redução de despesas, ele já precifica isso e a bolsa já sobe antecipadamente. Por que o mercado começou a precificar essa redução de despesas que pode gerar o superávit primário de volta? Porque agora, na semana passada, eu cheguei até a fazer um vídeo sobre a PEC dos gastos públicos e essa semana foi aprovada em primeiro turno a aprovação sem destaques, o que é mais importante. O que é destaque? Quando um parlamentar coloca uma emenda na lei, entendeu? Então, às vezes, uma lei fica tão emendada que ela perde o propósito dela. Então, quer dizer, se tivesse um parlamentar que botasse assim, ela vai passar, mas precisa ter dinheiro para o Estado tal, precisa ter dinheiro para a causa tal, precisa ter dinheiro para isso, precisa ter dinheiro para aquilo. Acaba que infla tantos gastos públicos que a PEC deixa de existir.
mas ela conseguiu aprovar sem destaques, ou seja, ela está exatamente da forma como ela foi concebida. Ainda precisa passar em segundo turno e até lá ainda pode ter destaques, mas o que deixa a gente mais esperançoso é que passou por 366 votos, só precisava de 308. Então, qual é o resultado? Perspectiva de avanço no quesito reduzir despesas. O que ainda falta para reduzir despesas? Reforma da Previdência. Eu diria até uma reforma política, que eu acho mais difícil. Eu não imagino que algum presidente vai conseguir fazer isso com a forma como a Câmara e o Senado eles trabalham, e o aumento da arrecadação via aumento do PIB. E esses dois ainda faltam, são dois gatilhos importantes que devem vir para o futuro. O cenário de estagflação, a solução também passa pelo aumento do PIB e passa pela redução da inflação, né? Porque estagflação é que é estagnado e inflação é de inflação. Então, quer dizer, se aumentar o PIB, deixa de ser estagnado. Se reduzir a inflação, deixa de ser inflação. O que é reduzir a inflação? É entrar de novo na meta. A inflação ela não chegou ainda na meta, ainda está longe, tá? Ela está com a perspectiva de terminar o ano IPCA em 7,04% pelo último boletim Focus, mas vieram alguns índices muito interessantes. O IPCA de setembro agora veio 0,08%, abaixo até da menor expectativa, que era 0,10%. O IGPDI, que é um outro índice que ele é igual aos índices que reajustam aluguel, que ele é medido da mesma forma que o IGPM, veio só 0,03%, também abaixo das expectativas. A primeira prévia do IGPM já veio menos 0,01%, quer dizer, já veio com uma deflação. E isso causou uma previsão de IPCA mais baixa, tanto para 2016 quanto para 2017. Então, a gente teve um resultado também, um avanço na parte da inflação. Então, a gente já viu que a gente teve um avanço na perspectiva da redução de despesa e um avanço na perspectiva de redução da inflação. Aqui tem dois links que eu vou colocar ali na parte de baixo, se as pessoas quiserem clicar para ver isso com mais detalhes. O Brasil teve que aumentar as taxas de juros para conseguir se financiar. Porque quando a gente aumenta o nosso risco de não pagar a dívida, quando a nossa economia não está boa, os investidores que compram os nossos papéis, tá, que compram o papel do Brasil, eles precisam ter uma taxa de juro maior, eles precisam de um prêmio maior, é como é chamado no mercado financeiro. E o Brasil foi obrigado a aumentar as taxas de juros. Então, a solução para a redução das taxas de juros, né, que vai fazer com que gaste menos despesa com a dívida, seria a redução da inflação para o centro da meta, que a gente já viu no slide anterior que está conseguindo chegar, e a outra é a redução do nível de ociosidade que a economia vem trabalhando. Essa parte eu tirei até da ata do Copom, da última delas ou até da reunião de julho, eu não me lembro agora. O que acontece é o seguinte, como as empresas elas estão trabalhando com abaixo da capacidade delas, porque não está tendo demanda, as pessoas não estão comprando tanto porque a economia está parada, as empresas não estão trabalhando no máximo da capacidade delas, então tem uma ociosidade. Quando as empresas começarem a trabalhar sem essa ociosidade, vai começar a poder gerar novos investimentos, empregar novas pessoas que vão fazer a economia girar. E com isso, depois mais para frente eu fiz um gráfico legal, fiz uma figura que vai dar para entender isso bem, que vai fazer com que as taxas de juro reduzindo vão conseguir fazer com que reduza essa ociosidade. Vamos ver mais para frente, vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Eu vou até deixar para explicar mais para frente na figura isso. A retração do PIB, que foi também o que aconteceu. A gente chegou a ter uma super retração.
A gente teve em 2014 um PIB de 0,1%. A gente teve em 2015 uma queda do PIB de mais de 3%. A gente vai ter em 2016 outra queda do PIB. Então, quer dizer, a gente está praticamente há 3 anos com PIB negativo, se você pensar que estava estagnado em 2014. A gente chegou a ver em um outro vídeo também que a gente voltou para os patamares de 2011 do PIB, o que é muito complicado. Esse gráfico que eu botei aqui são os índices de confiança do empresário, no caso. A solução para a retração do PIB, para voltar o PIB a crescer, seria que a confiança do consumidor quanto a do empresário, elas crescessem. Porque se o consumidor tiver com a confiança mais elevada, ele gasta mais, ele compra mais. Se o empresário tiver com a confiança maior, ele investe mais na produção, ele gera mais emprego, ele faz a economia girar. Para isso acontecer também, precisa ter uma redução das taxas de juros. E aí olha só o que aconteceu. Em janeiro de 2010, o índice de confiança do empresário chegou no máximo nível dos últimos tempos. Chegou no nível de 70. Sempre que esse nível ficar acima de 50, aqui, ó, dessa faixa, quer dizer que existe confiança. Sempre que estiver abaixo de 50, é que não existe confiança. Esse índice foi caindo paulatinamente por todo o governo Dilma, por motivos óbvios. Quando chegou aqui em março de 2014, esse índice de confiança já estava abaixo dos 50. Quer dizer, o empresário já estava percebendo isso, mas só que aí o governo, como eu mostrei no outro vídeo, ele injetou dinheiro na economia, então a gente não sentiu ainda tanto em 2014, tanto que o PIB ficou em 0,1, ainda ficou positivo. E aí, logo depois, em janeiro de 2015, quando acabaram as eleições, aí ele deu uma despencada, o índice de confiança do empresário, que aí a crise se mostrou. E aí o que aconteceu? Com a mudança agora de governo, com a perspectiva, o índice de confiança começou a melhorar muito, já passou dos 50 e continua subindo. Isso significa que provavelmente a economia vão ter novos investimentos, que vão gerar empregos novos, mas é aquela coisa, a geração de emprego é sempre o último da fila, porque primeiro você tem que investir, primeiro você reduz juros, aí os juros traz um empréstimo mais barato para as empresas, a empresa pega um empréstimo mais barato e o investidor consegue investir numa coisa que aí vai gerar emprego. Então tem um certo atraso entre uma coisa e outra. Mas o Brasil ainda não começou nem a reduzir as taxas de juros. E o que eu tinha falado no outro slide mostra aqui claramente o desemprego que vinha se mantendo aqui nessa faixa entre 6% e 8% por 4 anos, ele disparou, né, nos últimos anos. Além de não gerar novos empregos, ainda teve uma queda da quantidade de empregos, o que está levando aqui a 12% do emprego na PNAD contínua. Foi tirado direto dos indicadores da PNAD, que é a nova forma de mensurar o emprego. Eles olham muito mais municípios agora e não só apenas aquelas regiões metropolitanas como era antigamente. Aqui é o círculo da economia de um país num cenário positivo. Tá? O governo ele tem condições suficientes para reduzir as taxas de juros, que é o que já está começando a acontecer agora. É muito provável que o Copom reduza as taxas de juros, então é o que deve acontecer no Brasil. Reduzindo as taxas de juros, as empresas vão começar a pegar empréstimos mais baratos. Ou seja, quando ele pegar empréstimo pelo CDI ou pela Selic, o valor vai ser menor. Se ele pegar um empréstimo pelo IPCA, a inflação sendo menor, vai ser menor também o custo da dívida das empresas. Então, alguns investimentos que estavam engavetados vão começar a surgir. Os empresários vão fazer investimentos maiores, esses investimentos maiores geram empregos, para eles saírem do papel, eles precisam gerar empregos, então tem maior geração de empregos. Maior geração de empregos significa que mais pessoas vão ter salários, vão ter dinheiro e vão poder consumir. Com esse aumento de consumo de forma saudável, e não da forma como era feita antigamente, aumentando a chance da pessoa se endividar, né? Que eram esses consignados, etc.
você consegue o aumento do PIB nacional de forma saudável. E aí você gira todo esse aspecto, todo esse círculo de novo. Só que aqui no meio tem inflação. Quando gira muito isso aqui, a inflação, o que acontece? Quando você tem muito dinheiro na economia, aumentando muito o PIB nacional. A inflação o próprio empresário ele acaba aumentando o preço dele, porque ele quer aumentar a margem, ele quer voltar a ter aquela margem que ele tinha antigamente, que agora está mais reprimida. As pessoas têm mais dinheiro, então elas gastam mais. E aí o que acontece? A inflação tende a subir. Quando a inflação tende a subir, a gente entra no círculo inverso, que é o círculo atual do Brasil, que teve que aumentar as taxas de juros, o aumento da taxa de juros causou um investimento menor, que causou um desemprego em massa, que causou a recessão do Brasil. Aí quando isso aqui gira muito dessa forma, tem muita recessão, muito desemprego, o normal é que a inflação caia de novo, possibilitando a redução das taxas de juros e voltando. Tá? Então, por isso que o Banco Central tem que ter muito cuidado na hora de reduzir para saber se é o momento certo, porque a inflação alta, ela só corrói o poder de compra da classe média e dos mais pobres. Né? Parece simples, mas é uma linha muito tênue entre um e outro. Além disso, tá, nós tivemos outras notícias que favoreceram o índice Bovespa subir, tanto quanto eu não esperava também, tá? Me surpreendeu positivamente. A gente vê que a taxa de desemprego nos Estados Unidos subiu, nem sei se é subiu ou subiram aqui. Se alguém puder me corrigir depois lá nos comentários, me fala se é subiu ou subiram, porque taxa é singular. Para 5%, contrariando as expectativas. Quer dizer, os Estados Unidos ele vem de uma tendência de queda do desemprego, lá é o contrário, lá a taxa de juros é 0% ao ano, está na mínima da história dos Estados Unidos, e eles precisam subir essa taxa de juros, porque dessa forma o mercado fica muito líquido, é muito complicado, e pode acabar estourando, por exemplo, uma bolha lá, então eles precisam subir. E aí o que acontece? Para isso subir, precisa ter uma redução do desemprego, como a gente explicou naquele círculo anterior, e acabou tendo um aumento dessa taxa. O que acontece? É provável que o Federal Reserve demore mais um pouco para aumentar essa taxa de juros lá. E como isso impacta no Brasil? Quando aumentar a taxa de juros lá, alguns fundos de investimento, fundos de pensão, algumas empresas vão preferir transferir o dinheiro para lá por ser um lugar mais seguro. E por ser um lugar mais seguro nos Estados Unidos, vai acabar tirando dinheiro dos países emergentes, tá? Eu acredito que vai tirar menos do Brasil, porque o Brasil estava numa situação catastrófica, estava indo para ser a nova Venezuela, mas vai acabar saindo algum dinheiro daqui e provavelmente vai ter uma queda quando isso acontecer. Aqui, no caso, acabou dando mais um gás para a gente, porque deve demorar um pouco mais isso. E a outra notícia que impactou positivamente a Bolsa foi a redução da produção de petróleo, porque aí aumenta o preço do petróleo e uma das principais empresas na nossa Bolsa é a Petrobras. E as outras empresas de commodity vieram a reboque também. Então, quer dizer, subiu o Vale, subiu o Gerdau, subiu os Minas. E isso também acabou impactando a Bolsa de forma positiva. Outra notícia que eu não coloquei aqui, que eu acabei lembrando agora, é uma notícia nacional. A parte das eleições que o PT acabou sendo bastante derrotado, perdeu várias prefeituras, mostrando que o Brasil, a maioria das cidades, estão querendo governos novos, governos que façam a economia girar de forma diferente. E isso tudo fez com que a Bolsa subisse nesses dias um pouco mais rápido do que eu imaginava e fez com que eu precisasse fazer esse vídeo novo para que todos nós ficássemos na mesma página. De resto, a gente continua buscando daqui a 3 ou 4 anos aquele patamar lá de 120k ou 150k, que a gente deve ter um crescimento parecido com o do índice Merval. Se vocês não viram o primeiro vídeo, vejam. É o mesmo nome, é Tendência para o Ibovespa. Esse é o Tendência para o Ibovespa parte 2. Seria muito interessante porque um acaba seguindo o outro.
E, bom, é isso. Eu gostaria de agradecer a vocês por essa atenção, por estar comigo. Espero ter dirimido algumas dúvidas. Podem me mandar e-mail aqui embaixo, digadehoje7@gmail.com. Compartilhem e se inscrevam no canal. Muito obrigado e boa tarde.